Olá, eu sou o professor Dr. Leandro Henrique Magalhães. Vou falar um pouquinho hoje sobre o Fórum Desenvolve Londrina, tá? Para me apresentar um pouquinho melhor, tá? Essa aqui é a minha formação, eu sou graduado, especialista em História, tá? Tenho um bacharelado em Teologia, uma especialização em Docência do Ensino Superior, especialização em Gestão de Educação à Distância, mestrado e doutorado em História e estou finalizando o meu curso de licenciatura em Pedagogia. Acho importante falar um pouquinho da formação para que vocês possam me conhecer um pouquinho, né, sobre a minha formação, sobre quem eu sou. E o foco aqui da fala, então, é o Fórum Desenvolve Londrina. O Fórum Desenvolve Londrina reúne entidades que semanalmente se reúnem para discutir, para debater, para tratar de assuntos pertinentes à cidade de Londrina. Tá? É uma instituição que tem como finalidade promover o debate. Claro, a partir de uma definição, a partir de uma missão, tá? A partir de alguns elementos que determinam e definem o que é o fórum. Se reúne semanalmente com pessoas, entidades, segmentos, para debater temas que têm a ver com o desenvolvimento da cidade de Londrina. E um dos trabalhos desenvolvidos pelo Fórum é o Manual de Indicadores de Desenvolvimento da cidade de Londrina. O Fórum ele apresenta praticamente 3 produtos principais. Todo ano nós temos 3 produtos principais. Um é o Manual de Indicadores, que eu vou falar um pouquinho mais aqui hoje. Nós temos aí um caderno de estudos, vou explicar daqui a pouquinho para vocês o que é o caderno de estudos, que é decorrência do Manual de Indicadores de Desenvolvimento. E a partir desse caderno de estudos é realizado também um evento, um fórum em debate, né, um evento anual a partir do estudo daquele ano. Vou detalhar um pouquinho mais para vocês sobre cada um desses produtos, começando aqui pelo Manual de Indicadores de Desenvolvimento. O Manual de Indicadores ele é organizado a partir dos objetivos do Fórum. Tá? Qual que é o objetivo principal do Fórum Desenvolve Londrina? Examinar soluções comunitárias, refletindo a crença compartilhada na importância da participação. Veja bem, né, o foco aqui é a participação da população através e por meio das suas entidades para edificar uma sociedade mais justa e humana. Tá? Então esse é o objetivo do fórum. E a partir desse objetivo é organizado esse manual de indicadores, que o objetivo é estimular a participação da população. Então o manual ele tem esse foco, né, fazer com que a população possa debater, discutir as soluções de problemas indicados a partir desse manual. Tá? O manual ele apresenta problemas, apresenta questões, apresentam elementos, tá? A partir dos dados levantados, e a ideia é que a população possa se apropriar desses dados que são organizados de forma sistemática para discutir as questões ali apontadas. Então veja que o foco é sempre levar para a população a possibilidade de discussão desses elementos, tá? Desses dados que são levantados e sistematizados pelo Fórum Desenvolve Londrina. E esses dados são organizados a partir de indicadores, né? O que seriam esses indicadores? Seriam índices numéricos que espelham a real situação econômica e social do município. Então são informações, são índices que estão disponíveis ou que tem, né, a gente tem acesso a essa informação. Então nós não criamos indicadores, né, nós buscamos essas informações e essas informações elas criam um referencial, tá, para que possamos então debater esses elementos, tá, para que a sociedade possa se apropriar e debater os elementos que são ali colocados. Então são os indicadores, Manual de Indicadores, tá, de Desenvolvimento, ok? Nós trabalhamos com indicadores problema, tá? Um indicador problema é um indicador que aponta, né, problemas a serem resolvidos pela comunidade, pela sociedade, e os indicadores problemas eles são organizados a partir do que a gente chama de fonte secundária. Ou seja, nós não produzimos esse material, nós buscamos a informação, né, aí que está disponível, sejam em sites, sejam em órgãos municipais, órgãos estaduais. Tá? Nós buscamos essa informação, simplesmente sistematizamos, organizamos e publicamos para que vocês possam ter acesso. Aqui alguns exemplos, né, de indicadores problemas, coeficiente de danos pessoais por acidente de trabalho. Então, como que isso acontece em Londrina? Então, a gente tem aqui o dado, coeficiente de homicídios na cidade de Londrina, esse é um indicador problema, número de infrações e delitos cometidos por adolescentes em conflitos com a lei. Tá? Esse aqui é um outro indicador problema. Esse indicador problema, por exemplo, levou a um estudo.
Então, percebe? Nós temos os indicadores, a partir da análise dos indicadores, nós escolhemos um tema para estudo. Então, no caso ali, o número de infrações, delitos cometidos por adolescentes em conflito com a lei, levou a um estudo sobre esse tema que está disponível no site do Fórum Desenvolve Londrina. Tá? Nós temos também indicadores de resultado, ou seja, indicadores que trazem elementos positivos, algo que está acontecendo, está trazendo resultado, não é um problema, é um resultado, é algo, né, que está acontecendo de positivo na nossa sociedade. Então, por exemplo, recursos públicos repassados às entidades do terceiro setor de Londrina. Tá? Nós, inclusive, esse indicador, que também é uma fonte secundária, resultou em um estudo. Né? Então, o indicador vai resultar sempre, pode resultar em um estudo. A cada ano nós escolhemos um tema para estudar e esse estudo ele, né, é escolhido a partir de um dos nossos indicadores. Recursos estaduais e federais aplicados na cidade de Londrina também, né, é um indicador de resultado. As fontes secundárias, ela tem alguns critérios para serem escolhidos, né? Quando a gente reúne a equipe para poder determinar quais serão essas fontes, né, que vamos utilizar. As fontes elas têm que ser universais, ou seja, um elemento, um dado que serve para Londrina tem que servir para outras cidades também, para poder ter um efeito comparativo, inclusive. Tem que ser confiável, né? Então a gente busca sempre instituições confiáveis, dados confiáveis para poder buscar essas informações. Tem que ser essencial, né? Ou seja, aquilo que realmente impacta na vida do cidadão londrinense. Tem que ser passível de interferência, então não adianta ter um indicador que aponta um problema ou aponta, né, algo positivo, mas que precisa de algum ajuste que eu não possa fazer nada. Não, tem que ser possível de interferência, tá? Então, esse é um dado também importante quando eu falo aqui, quando eu penso as fontes secundárias. E tem que ser didático no sentido de aprendizagem, no sentido de reflexão, tá? No sentido que nós possamos utilizar para aprender e para agir com esses dados, né, com esses indicadores que têm origem em fontes secundárias. Nós também temos, trabalhamos com fontes primárias, é o que a gente chama de indicadores de percepção. Anualmente o Fórum realiza uma pesquisa de percepção com a comunidade londrinense, tem um método bem elaborado, é uma pesquisa feita com bastante rigor, onde vai indicar como que a população percebe, ou como que ela enxerga, como que ela sente a cidade de Londrina. Então, por exemplo, nós temos aqui indicadores de percepção para tratar a questão de uma cidade humana, segura e saudável. Então, tem as perguntas, Londrina é uma boa cidade para se viver? 85% entende que sim, tá? Que Londrina é uma boa cidade para se viver, é uma percepção. Londrina, me sinto seguro em caminhar pelas ruas do meu bairro, da minha cidade? 40% se sente seguro. Tá? Então, já é uma percepção talvez que leve para a insegurança. Então, é uma cidade boa para se viver, mas na percepção, tá? No sentimento, no sentido em relação à cidade, tá? As pessoas se sentem inseguras, mais da metade da população se sente insegura em andar, né, nas ruas do seu bairro. Então, são indicadores de percepção. Os indicadores de percepção nós já estamos realizando há 7 anos, né? Em 2018 foi o 7º ano consecutivo e o objetivo é avaliar a percepção do londrinense sobre os vários aspectos da cidade. É a mesma metodologia que possibilita, então, comparação. Em 2019 vamos fazer essa pesquisa, 2020 e assim por diante, e possibilitar, então, que nós tenhamos aí dados que possam ser comparados em relação ano a ano e que possam também as entidades, as autoridades buscar intervenção junto, né, aos elementos que são apontados. Né? Então, são juntando as duas fontes, né? Então a gente tem ali as fontes secundárias, as fontes primárias, todos esses indicadores possibilitam uma reflexão sobre a cidade de Londrina. Tá? Todo esse documento, né, esse caderno de indicadores, ele é organizado a partir da visão de futuro. Então, o Fórum tem uma visão de futuro. Tá? A visão de futuro do Fórum é a seguinte: pensando Londrina para 2034, quando a cidade fará 100 anos, tá? Em 2034, Londrina será uma comunidade ativa e articulada,
construindo uma cidade humana, segura e saudável, tecnologicamente avançada, integrada com a região norte do Paraná e globalmente conectada, com uma economia diversificada e dinâmica, promovendo o equilíbrio social, cultural e ambiental. Então, todo o caderno de indicadores é organizado a partir dessa missão, tá? Dessa visão de futuro, desculpa. Todo o caderno de indicadores é organizado a partir dessa visão de futuro. Então, por exemplo, de uma cidade ativa e articulada, nós temos aqui, né, alguns elementos. Percentual de licitação do poder público municipal analisados pela sociedade civil, número de conselhos municipais. São indicadores que estão vinculados, né, a esse pedaço, né, a esse elemento aí que compõe a visão de futuro. De uma cidade ativa e articulada, pesquisa de percepção, então proteção de animais, saúde, educação, tudo isso tem a ver com uma cidade ativa e articulada, tá? Para entender como está organizado esse caderno. De uma cidade humana, segura e saudável, então para uma cidade humana, segura e saudável, alguns indicadores, como coeficiente de mortalidade materna, coeficiente de mortalidade infantil, tá? São indicadores que, né, está vinculado a esse, né, item, a esse trecho da visão de futuro do Fórum Desenvolve Londrina. Mesma coisa a pesquisa de percepção. Tá? Londrina é uma boa cidade para se viver, me sinto seguro em caminhar pelas ruas de Londrina. Tá? Tem a ver também com esse item, com esse trechinho da visão de futuro do Fórum Desenvolve Londrina. E assim por diante, de uma cidade tecnologicamente avançada, né? Então a gente tem aqui os indicadores que tratam desse elemento, de uma cidade tecnologicamente avançada em relação à pesquisa de percepção. Então veja, os indicadores secundários e os indicadores primários, todos eles estão organizados a partir da visão, né, de futuro do Fórum Desenvolve Londrina, de uma cidade integrada, né, com a região norte do Paraná e globalmente conectada. Presença de estudantes de outras cidades é um indicador, emissão de passaporte é um outro indicador que está, né, vinculado com esse trecho da visão de futuro, tá? De uma cidade com uma economia diversificada e dinâmica, tá? E assim por diante, né? A cidade oferece uma boa perspectiva de futuro, isso tem a ver com uma cidade economicamente diversificada, né? Uma cidade com equilíbrio social, cultural e ambiental, né? Então, taxa de abandono do ensino médio, taxa de abandono do ensino fundamental e como eu entendo a educação em Londrina, como que a qualidade de vida em Londrina são os indicadores de percepção, tá? E a partir desses elementos, né, se optou no ano de 2018 a estudar o tema economia criativa, né? O tema economia criativa, ele foi uma opção a partir de indicadores que demonstravam ali, tá, que Londrina tem um potencial criativo. A gente usou ali alguns indicadores, um que fala sobre turismo, outro que fala sobre cultura, tá? E percebemos que era um tema importante para se estudar. Em 2018 se estudou economia criativa e em meados de 2018 se realizou o evento Fórum em Debate sobre esse tema. Tá? Então está sendo organizada agora uma publicação que vai ser disponibilizada em nosso site, tá? Vocês vão poder acessar esse material para apresentar o que foi discutido. Na verdade, nós ouvimos palestrantes, nós convidamos palestrantes que vão até as nossas reuniões e eles vão falar sobre o tema. Nós vamos apenas ali ouvimos e percebemos e anotamos, tá? E identificamos os pontos positivos e os pontos negativos, as soluções e os problemas a partir do que está sendo colocado ali e fazemos todo um painel para poder depois resultar numa publicação onde não é a nossa visão, não é um trabalho acadêmico, mas é o resultado dessas palestras que nós temos aí, de 15 a 20 palestras durante o ano, mais o evento, tá, para poder então organizar esse documento que depois é disponibilizado para a comunidade. Tá? E esse documento não pode ser utilizado, pode ser lido, tá? E deve ser apropriado por toda a comunidade. E por conta disso, na pesquisa de percepção também, né, inserimos algumas questões sobre economia criativa para entender como que a população estava entendendo este tema, ok? Aqui estão as entidades que participam
né, do Fórum Desenvolve Londrina, e é importante, né, salientar que sem as entidades o Fórum não teria sentido de existência, sem as pessoas que estão ali participando semanalmente, representando essas entidades, também o Fórum não teria sentido em relação à sua existência. Está lá essas entidades, essas pessoas, para debater esses temas, né, e pensar um pouquinho a cidade de Londrina. Alguns dos nossos patrocinadores também, porque a gente precisa ter patrocínio para o evento, tá, para a publicação dos nossos materiais, e são os nossos patrocinadores e apoiadores, ok? Então está aqui, né, um pouquinho sobre o Fórum Desenvolve Londrina, para entender um pouquinho como funciona. Eu sou membro, né, do Fórum Desenvolve Londrina, né, e espero que vocês tenham gostado e que possa inspirar também outras iniciativas, ok? Um abraço.